Olá, meu irmão e minha irmã. Chegamos ao fim de mais uma semana e, graças a Deus, nesta manhã queremos partilhar a palavra de Deus do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, se você quiser pegar aí na sua Bíblia, é de Lucas, capítulo 12, de 1 a 7, do Evangelho segundo Lucas. Milhares de pessoas se ajuntaram ao ponto de pisarem uns nos outros, e Jesus começou a falar. Primeiro a seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, nos quartos, será proclamado sobre os telhados. A vós, porém, meus amigos, eu digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Meus irmãos, nós estamos em pleno ministério de Jesus e os discípulos também já estão pregando e anunciando o reino de Deus sob o mandato de Jesus. E interessante porque este evangelho de hoje, Jesus vem falar a respeito de uma realidade que está começando a pesar no coração dos apóstolos e dos discípulos, que é o medo. Eles estão anunciando o evangelho e já começam a perceber as perseguições chegando, as ameaças se aparecendo ali para eles. E então Jesus, diante disso, porque no início o Evangelho nos fala da realidade de que nada que está oculto ficará escondido, será revelado, Jesus, que incentiva os discípulos a anunciarem a palavra, a pregarem, já percebe que no coração deles começa a ter esse medo, a surgir o medo da perseguição. Vendo isso, Jesus diz a eles: meus amigos, vocês não precisam ter medo daqueles que matam o corpo, mas depois de mortos não fazem nada com a alma. Eu vou dizer a vocês a quem devem temer. Temei aquele que pode, depois de que a pessoa morre, também condená-la ao inferno. Temei a Deus. A esse sim vocês devem temer. Agora, esse temor que Jesus fala aqui para os discípulos, na verdade, é um respeito profundo por Deus, um respeito filial. E por que eu falo isso? Porque Jesus continua falando com eles, dizendo dos pardais, por exemplo, que os pardais que são vendidos por moedinhas, nem eles são esquecidos por Deus. Vós valeis mais do que muitos pardais. Esse Deus a quem devemos temer, porque pode condenar ao inferno, esse é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, é um Deus que cuida, é um Deus que ampara, que sabe inclusive os fios, o tanto de fios que temos na cabeça, o tanto de cabelo que a gente tem. Tem até os fios de cabelo contados, isto é, um Deus que conhece profundamente e que conhece nos detalhes, e acima de tudo que quer salvar. A esse sim nós devemos temer. Diante deste encorajamento de Jesus, nós devemos também continuar evangelizando, anunciando o reino de Deus, sem medo da perseguição. É um apelo à confiança em Deus, que hoje o Senhor te conceda esta graça de se renovar na confiança nele, porque você vale muito mais do que muitos pardais. Jesus revela a nós o nosso grande valor para Deus, e a partir deste Deus que nos valoriza tanto, que nos ama, não temos mais por que temer a nada e a ninguém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te conduza durante este dia e te convido, pensa um pouquinho, eu tenho mais valor do que os muitos pardais que são vendidos e nem deles Deus esquece, muito menos de mim.
Deus não se esquece de nós. Que Deus te abençoe e te conduza nesse dia.